Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz, do podcast Nutrição, Exercício e Saúde, com apoio da Clínica Move. Hoje nós estamos aqui gravando o 4º episódio. Eu tenho a honra de receber aqui a doutora Natália Guardiero, que é médica do esporte, e vai abrilhantar aqui o episódio de hoje com a sua experiência. Então, Nath, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês e explicar um pouquinho do que é a medicina do exercício e do esporte. Bom, então eu queria que você começasse assim contando da sua formação, da sua experiência e explicar um pouquinho também o que é a medicina do exercício e do esporte para a gente entender. Ótimo. Então, minha formação eu fiz faculdade na Federal de Uberlândia, que chama UFO, então fiz 6 anos de medicina, depois trabalhei e aí eu descobri que por eu sempre praticar exercício físico, eu gostaria de levar o exercício físico a todos, através da medicina. E aí eu descobri a medicina do exercício e do esporte. Então, eu fiz a residência. Eu estou focando bastante no nome Medicina do Exercício e do Esporte, porque esse é o nome da residência médica da USP. Sim. Então, eu fiz por 3 anos essa residência. Depois, eu fiz mais 1 ano, que seria um R4 de Medicina do Exercício e do Esporte, que a função foi discutir casos com os residentes, casos clínicos. E depois eu fui preceptora mais 2 anos. Então, só de medicina esportiva eu falo que eu fiquei 6 anos. Então, eu fiz outra faculdade, né? A medicina é isso, né? 10 anos para você se formar, quase isso, né? 6 mais 6. No meu caso, foram 12 anos. E aí, depois eu iniciei o doutorado em Ciências do Músculo Esquelético, também na USP. E durante essa formação, durante a residência concomitante, eu fiz acupuntura também por 2 anos na USP, fiz curso de dor crônica, curso de infiltração, curso de ondas de choque, de aplicação de toxina botulínica para dor. E aí hoje eu trabalho bastante com dor associada ao exercício físico, né? Então a gente sabe que o músculo... Nós temos 40% do nosso corpo de músculo praticamente, e aí a gente precisa tratar com carinho. Então, hoje eu dedico grande parte do meu trabalho a trabalhar com músculo, tanto como com procedimentos médicos, como agulhamento a seco, né, que é o dry needling, que os atletas amam, mas que, na verdade, não é só para atleta, né? Sim. E também ondas de choque, já que os atletas, em geral, têm o risco do doping, né, Patrícia? Sim. Então, quando a gente consegue trabalhar sem a medicação, né, é muito interessante. E explica um pouquinho pra gente essa questão o que faz o médico do exercício e do esporte? Como é a clínica da medicina do exercício e do esporte, comparado com as outras especialidades, ortopedia, né? A gente confunde um pouco, assim, como que é isso? Primeiro, nosso público não é só atleta. Por isso é importante falar. Não é só atleta. Então, eu falo, todo paciente é meu paciente, porque eu tenho paciente com câncer, com SIDA, que às vezes não faz exercício, inclusive. Então, o meu papel é tentar trazer o exercício como forma de medicamento, ou até mais do que medicamento, né? Então, para tratar as doenças em geral, doenças crônicas. Então, o exercício é usado como promoção de saúde e prevenção de doença. Mas, comparativamente, já que você tocou na ortopedia, né? Nós também tratamos lesões osteomusculares, mas o tratamento é conservador. Então, nós não fazemos nenhuma cirurgia. Nada cirúrgico. E a medicina do exercício e do esporte é justamente isso, avaliação global de qualquer pessoa. Então, eu preciso fazer diagnóstico de doença, inclusive, né? E saber a melhor estratégia para que ele use o exercício como principal ferramenta no dia a dia. Então, na verdade, assim, uma coisa muito legal que está me surgindo aqui é explicar para as pessoas, se eu entendi direito, que assim, é muito importante a gente ter um médico do exercício e do esporte, inclusive para orientar na questão do efeito terapêutico do exercício. Não é só o desempenho,
nem tão pouco só a estética, embora isso seja motivador para muitas pessoas, mas o exercício é remédio, né? E é um remédio que a gente precisa saber como tomar. Eu falo que é mais do que remédio, né? Porque assim, qual pílula que você toma que vai, inclusive, tirar o número dos outros remédios, né? Para você usar menos remédio no total. Então, um diabético, por exemplo, que faz exercício físico, o exercício consegue reduzir o número de medicamentos, o uso de medicamentos. Né? Então, isso nenhum remédio, na verdade, faz em geral, né? Muito raro. Então, e previne, né? E é isso que é legal para as pessoas entenderem. Como bem diz o American College of Sports Medicine, né? O exercise is medicine, exercício é remédio, né? O exercício quer dizer, o exercício físico regular, bem praticado, bem prescrito, ele tem um efeito, talvez, comparável a um medicamento de primeira escolha, assim, dependendo, muitas vezes, né? Da doença, por exemplo, depressão, né? Tem estudos que mostraram que se você faz exercício físico de forma rotineira, né? Então, de acordo com a posologia do exercício que eu falo, você consegue diminuir a depressão, o risco de depressão, muito mais do que o próprio medicamento, né? Então, por isso que eu falo que o exercício é muito mais do que remédio, né? Muito mais do que medicamento. E aí, assim, pensando um pouco nessa questão do exercício como remédio, o que se recomenda hoje para as pessoas saírem do sedentarismo, visto que o sedentarismo é uma causa de morte mesmo, muito importante no mundo, né? Isso é bem importante, porque é um fator de risco primário para a doença coronariana ser inativo, né? Inatividade física é aquela pessoa que não faz o que é recomendado para trabalhar o seu coração, né? Então, o que a gente recomenda, na verdade, a Organização Mundial de Saúde recomenda é que se faça em torno de 150 minutos de atividade física aeróbica moderada, né? Então, por semana. Então, quem não faz isso é considerado inativo. E o sedentarismo é aquele que gasta o mínimo necessário para se manter no dia a dia. Mínimo de gasto energético no dia. Né? Então, são duas coisas, sedentarismo e inatividade física. Então, inatividade física, é interessante isso que você me falou, porque, em geral, o médico, qualquer médico, fala, você fuma? Pergunta para o paciente. Você fuma? Não. Você tem colesterol alto? Né? Então, eles investigam isso e o paciente só fica preocupado com isso. Mas que médico que pergunta, você é ativo fisicamente? Sim. Ou que explica para o paciente o que é ser ativo, né? Então, é praticamente o mesmo risco cardiovascular. Então, você pode ser magro, não fumar, não beber, não ter colesterol alto. Mas se você é inativo, aumenta o risco em 2 vezes de você morrer por ser inativo. Nossa! Então, é algo assustador. E isso é a mesma comparação com o quê? Com hipertensão. Então, quem é hipertenso também tem 2 vezes mais chances de morrer de doença coronariana, de infarto. E quem é inativo físico também. Então, é muito importante a gente falar isso, porque eu brinco que esse é o tipo de paciente mais difícil de tratar. E o que você fala toca na minha área de atuação, porque, como todo mundo sabe, eu sou nutricionista. Porque a pessoa com um baixo nível de atividade física e sedentária, ela provavelmente vai ter problemas de peso, né? Vai ter que lidar com essa questão do sobrepeso, da obesidade, que é outra. A obesidade é uma pandemia no mundo, né? Importantíssima. E é uma doença crônica. Doença né? crônica assim e uma das formas de tratar é você ter o exercício físico, né? Então, quer dizer, isso impacta aqui na minha área, né? Falo, como é importante que as pessoas escutem essa informação, que elas precisam ser fisicamente ativas e evitar realmente ficarem paradas, né? Porque o nosso corpo não foi feito para isso. É um aparelho locomotor muito sofisticado para isso, né? E todo movimento conta. Eu tô brincando aqui. Eu sempre brinco com o paciente. Você tá numa reunião online, eu tô aqui mexendo minhas pernas. Se eu tô só falando aqui no microfone e ninguém tá me vendo, eu tô fazendo um polichinelo. Porque todo movimento conta. Então, assim, por mais que você não consiga chegar nos 150 minutos de atividade física por semana, que você conseguir 10 minutos de manhã, caminhar ao redor do quarteirão, subir e descer a escada, ao invés de pegar o elevador, tudo isso conta e melhora a sua saúde cardiovascular. Né? Então, a gente tem que pensar a curto e a longo prazo na nossa saúde, né? Muita gente só pensa isso quando tá velho, né? Sim. E o que a gente vê é que cada vez mais jovens morrendo de infarto. Sim. Justamente
pela pandemia da obesidade Sim. e pela pandemia da inatividade física Sim. e do sedentarismo. Queria só colocar uma coisa, Paty, que você me falou, né? O que o médico do exercício e do esporte faz? Sim. Falei bastante do exercício, né? Sim. Então, o médico do exercício, que a gente usa o exercício como principal ferramenta para tratar todas as doenças. Então, como terapia e como prevenção. Mas também é importante a gente falar da parte esportiva, né? Que interessa a muitos aí, que é para ajudar o atleta a ter performance. Sim. Então, a gente sempre trabalha em equipe multidisciplinar. Então, nós temos uma formação geral do atleta. Eu falo, o médico do atleta é totalmente diferente. Se você pegar um exame de um atleta, né, e de um exame de um paciente qualquer, é diferente, porque sofrem adaptações cardiovasculares, metabólicas. Então, eu até brinco com os pacientes, tome cuidado, se você é um atleta, levar um eletro num pronto-socorro e o médico não for acostumado a trabalhar com atleta, às vezes vai te internar, inclusive, né? Então, às vezes tem já uma bradicardia, ou já tem uma adaptação muscular do coração totalmente diferente. Sim. Então, é uma especialidade à parte, de fato. Então, nós fazemos essa avaliação global, né? Então, aquele famoso check-up, muita gente me procura, você faz um check-up sem para saber tudo? É isso mesmo que a gente faz. A gente faz uma avaliação global de qualquer paciente. Então, eu preciso, inclusive, investigar, por exemplo, doenças coronarianas ou até doenças congênitas cardíacas, justamente porque o exercício também pode ser o ponto gatilho para a morte cardíaca súbita. Sim, que é outro risco. Então, a gente avalia... Por isso que a gente precisa do aval do médico também. Então, nós avaliamos o risco, né, cardiovascular do atleta. Então, para tentar evitar, prevenir morte cardíaca súbita, né? Que hoje, quando se fala em morte cardíaca súbita, todo mundo fica realmente assustado. E né? a gente vê por aí, né, agora uns jogadores de futebol, né, que era uma coisa que a gente via no passado. Ainda mais pós-pandemia, né, com a miocardite. Então, é algo que a gente ainda investiga, né? Sim. As sequelas, né? O que as pessoas trazem, né, do contato com esse vírus, né? Isso, já que a miocardite foi uma das complicações, né, pós-Covid. Então, como liberar esse atleta para voltar ao treino? Entendi. E como que você usa essas técnicas, assim, você mencionou a questão do agulhamento, dry needling, acupuntura. Como que isso entra na sua prática clínica? Então, como eu te falei, a gente avalia globalmente, né, até mesmo as experiências de dor do atleta ou do paciente, qualquer paciente. Então, em geral, eu faço o exame físico, a anamnese, e junto com o paciente nós vamos determinar o melhor procedimento, né? Então, por exemplo, tem paciente que não tolera agulha, né? Sim. Apesar do agulhamento a seco ser uma agulha que eu falo, é uma ponta romba, ela não é cortante, tá? Entendi. Então, não é igual uma agulha de injeção. Entendi. Então, é uma agulha tolerável, mas tem paciente que tem medo, de fato, né? E aí, você tem que ter outras técnicas. Então, às vezes, por exemplo, eu prefiro usar as ondas de choque. Cada um tem sua indicação, mas elas se misturam, de fato, nas indicações. Então, por exemplo, a gente usa bastante as ondas de choque para tendinopatias, para tendinite, para fratura por estresse, para canelite, que hoje a gente chama síndrome do estresse tibial medial, até para osteoartrose, né? E também a gente usa as ondas de choque para síndrome dolorosa miofascial, que é aquela dor muscular chatinha, Sim. tá? Então, nós também usamos, além das ondas de choque, o dry needling. Que aí eu falo, dry needling você pode ter feito com 10 profissionais. Cada um tem uma mão para fazer agulhamento a seco. E tem que ter mão. E às vezes não pode ter muita dó, porque você tem que cutucar naquele ponto que tá rígido no músculo, né? Entendi. Então, eu faço o exame físico, em geral, eu palpo, por exemplo, o trapézio. Convido vocês para palparem o trapézio, porque o trapézio é um ponto de tensão. Isso, às vezes só de pensar já ativa esse ponto, né? Então, aquele ponto de rigidez muscular que você palpa, que às vezes até irradia a dor, né? Dá aquela dormência. Então, esse é o ponto gatilho. Então, eu vou com a agulha
que é a mesma de acupuntura, só que a técnica é diferente, a gente chama de dry needle. Vou nesse pontinho, cutuco o músculo para fazer a liberação miofascial. Então, a fáscia já começa a se mobilizar e é assim, instantâneo praticamente, né? É como se você tirasse a dor com a mão. Isso. Literalmente. Mas aí o que acontece? O músculo que estava rígido, ele fica relaxado, tá? E é claro, tem pessoas que podem sentir um incômodo na hora, mas solta. Ou até mesmo 2 dias depois é esperado, mas depois já alivia. Agora tem paciente que já tem, principalmente, a experiência da acupuntura, às vezes não vai ter dor nenhuma durante o procedimento. É muito tolerável. Pra você ter uma ideia, eu faço em mim. Entendi. Então, eu consigo fazer justamente porque dá para tolerar, né, o procedimento. Mas isso é avaliado individualmente, né? Também a gente faz infiltração de ponto gatilho, que é o bloqueio. Então, às vezes, você anestesia esse ponto gatilho antes de fazer essa abordagem com a agulha direto no ponto, para o paciente justamente tolerar. Sim. E tem alguns casos que, claro, casos refratários, né, Paty? Aqueles casos de dor crônica, com uma dor muscular muito intensa, às vezes a gente tem que aplicar a toxina botulínica direto nesses pontos gatilho. Entendi. Tá? Olha. Para fazer esse relaxamento muscular. É muito interessante isso, porque você fala em toxina botulínica, as pessoas pensam no uso primordial. Né? Eu sempre falo para o paciente, não pode usar a mesma dose, mesma concentração, porque o nome comercial às vezes é o mesmo, mas é totalmente diferente a diluição. Então, se sobrar o medicamento, por favor, não aplique no rosto. Você tem que avisar. E a gente usa bastante para dor crônica lombar, tá? Então, esse procedimento da toxina botulínica. Aqueles casos refratários. Às vezes o paciente fala assim, eu tô com uma dor, meu médico, meu ortopedista falou que é da hérnia, dor lombar. Aí, às vezes, faz a cirurgia, retira a hérnia e mantém aquela dor. Aí fala, e fica irradiando. Essa irradiação nem sempre é o ciático. Tá? Então, pode ser, por exemplo, a irradiação do ponto gatilho, que é bem comum. Tá? Então, grande parte das nossas dores, na verdade, a maior parte das nossas dores é de origem muscular, origem facial. Entendi. Então, por isso que a gente tem que sempre trabalhar o músculo e, às vezes, fazer essa soltura, essa mobilização, soltura do músculo. Então, às vezes, eu vou com a toxina ali no quadrado lombar, que é um ponto bem comum de dor, faço a toxina, depois de 7 a 14 dias, o paciente realmente está sem dor. Justamente mostrando, né, comprovando que aquela dor era de origem muscular e não da hérnia, como é bem comum os pacientes acharem. Que tipo de atleta apresenta essas dores? Assim? Olha, dor lombar, ciclista, por exemplo, é um... Eu já pensei nisso. É um bem comum que a gente faz essa liberação em lombar, em quadrado lombar. Ciclista, crossfit. Na verdade, esses músculos, né, geralmente que doem, são músculos de sustentação. Então, aquele atleta que fica em pé muito tempo já tem um risco maior de ter essa dor, né? E é claro, a gente tem que avaliar também a biomecânica e fazer a reabilitação em conjunto. Quando a gente fala em procedimentos, né? Então, não é só o procedimento. O procedimento é para diminuir a dor, para ajudar alguns deles, né? Para ajudar na cicatrização, até otimizar a reabilitação, né? Então, para ajudar o físio a trabalhar melhor. Sim, né? Sim. E lembrando que uma característica nossa do médico do esporte que eu falo, é muito raro eu recomendar repouso, né? Então, você pode ter dor que for, que assim, paciente meu, para eu falar, fique parado, realmente tem que ser algo muito, alguma coisa muito grave, né? Porque, em geral, a gente adapta o exercício e faz os procedimentos complementares para o paciente retornar ao máximo possível, mais rápido, para o seu esporte, para o seu exercício. E é muito difícil lidar com essa expectativa, né? Porque o atleta ele não quer parar, é desesperador parar, né? E alguém que tem uma meta, tem uma competição. E assim, a gente está falando do atleta profissional e também do amador, que é o indivíduo que né, tem os seus outros papéis para desempenhar, mas vai fazer uma maratona, ou vai fazer um outro ruto, vai fazer uma competição de multietapa, esses caras não querem parar, né? E assim, esses procedimentos acabam catalisando, de fato, acelerando o processo, permitindo que ele compita ou até desempenhe melhor, né? Sim. Então, essa é uma função importante. Isso é muito legal, porque assim, eu lido com essa aflição de outro jeito. Porque os meus pacientes falam, mas eu
vai ter que mudar a dieta, eu vou ter que reduzir o treino, eu vou entrar na físio. E na cabeça deles, a físio é uma coisa que não é igual ao treino, mas dependendo da físio que você faz, às vezes é tão ou mais pesado do que um treino, né? Sim. Daqui a pouco a gente vai conversar com os físios aí. Tem sessões aí de 2 horas que são muito desafiadoras também, né? Então esse é outro mito, né? Que a gente aos poucos vai desmistificando aqui nessa nova série. Mas corredores, por exemplo, com canelite, como que você trata isso? Então, primeiro, claro, a gente tem que avaliar a biomecânica, né? Que é bem importante. E a carga do treino, né? O volume. Então, como que tá o treino e a recuperação do atleta? E aí depois focar nessa parte da reabilitação junto com o procedimento. Então tem um maratonista, ele é até médico, inclusive. Ele fazia acupuntura comigo na época. E hoje ele acompanha aqui na clínica. E ele tinha a maratona de Berlim. Só que ele veio pra mim no desespero mesmo. Uma semana antes da maratona. Falou, Nath, me salva. O que eu posso fazer? Eu tô com canelite. Assim mesmo. Fiz uma sessão de ondas. Ele correu a maratona inteira. E foi o melhor tempo dele. Nossa, falei, isso foi milagroso. É milagroso. Geralmente são 3 a 5 sessões, né? Sim. Mas também tem o efeito, eu falo, o efeito placebo também contribui pro tratamento, mas além disso também foi uma experiência individual, então uma sessão ele já conseguiu reduzir a dor dele imediata. Então, Nossa. então a gente vê a canelite como um todo, né? Então tem que ver o fortalecimento muscular, a biomecânica como é de corrida, né? Sim. A parte nutricional, né? Se tem aporte energético suficiente para manter o tecido ativo ali, funcionante, né? E também a pisada, né? Então o paciente é visto como um todo. Globalmente aí. E assim, lá, acho que na Move a gente é muito feliz por ter uma equipe multidisciplinar assim tão boa e a gente consegue trabalhar assim todos os setores, né, em conjunto. Sim. Você tá lá o médico, o fisioterapeuta, o fisiatra. Sim. Enfim, várias especialidades. A gente a saúde mental, né? Saúde mental, terapia ocupacional, nutrição, quer dizer, todo mundo junto ali, podendo se conversar, né? E converger, assim, as visões, os tratamentos. Isso é muito bom pra gente e é muito bom pro paciente também, porque ele se sente amparado em várias linhas, né? Muito legal. E, assim, o nosso episódio já está quase chegando no final, né? É uma pena. E eu queria que você contasse um pouquinho do doutorado que você fez, que foi tão bacana. Conta um pouquinho da tua trajetória aí como pesquisadora. Então, depois da preceptoria da residência, eu iniciei, né, então, esse projeto com o Bruno Gualano, que é sobre repercussões fisiológicas da máscara de tecido, que é a tripla camada, né? Com 3 camadas. As repercussões fisiológicas no exercício físico. Então, nós avaliamos praticamente 3 intensidades de exercício: moderado, intenso e muito intenso. Né? E aí o resultado foi surpreendente. Então, saímos aí em várias publicações, justamente porque as pessoas achavam o quê, né? O público, principalmente leigo, acreditava que se usasse uma máscara, por exemplo, treinando na academia, aquilo dificultaria, né, uma passagem de ar e até mesmo poderia desmaiar, alterar a pressão, alterar a saturação de oxigênio, alterar o VO2, na capacidade de oxigenação, né? E aí, na verdade, o estudo mostrou o contrário, que não houve essa alteração. Só realmente na intensidade muito intensa que poderia ter uma dificuldade respiratória, tanto pela percepção do esforço, quanto pela frequência respiratória, capacidade inspiratória e o volume corrente. E o restante, no moderado e intenso, não houve essa repercussão. Então, não alterou a capacidade oxidativa, não alterou a pressão arterial. Então, o VO2 se manteve, né? A saturação, o lactato não teve um desequilíbrio ácido básico no sangue, que a gente fez a coleta de lactato também. Sim. Então, a gente não tinha esse estudo com máscara de tecido, né? Então, a gente tinha mais com a N95 a nível mundial. Então, nosso foi um dos primeiros estudos aí de máscara de tecido tripla camada que mostrou o contrário. Que bacana. E que foi importante, né? Justamente para que durante a pandemia as pessoas respeitassem e usassem a máscara. Sim. Então quebrou esse paradigma de que eu vou tirar minha máscara na academia porque eu vou passar mal. E na verdade
Não, né? Não teria. Era só acostumar não teria, do ponto de vista fisiológico, nenhuma alteração. Então, na prática, né, não teve um efeito significante de repercussão fisiológica. Entendi. Adorei. Então, Nath, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E espero que esse episódio aí, as nossas informações ajudem, né, o público a ter um estilo de vida mais saudável, a grande coisa, né? E saber um pouco mais, né, sobre essa área de saúde e das suas múltiplas possibilidades também. Muito obrigada, Nath. Eu que agradeço, estou à disposição. Qualquer dúvida, deixe meu contato.